Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Nivaldo, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Palavra e Milagres, igreja situada na Rua Silva, número 28, em Fazenda Coqueiro, Senador Camará. E estou gravando esse trabalho para apresentar a minha tese quanto à argumentação de um vídeo que está postado no YouTube. E antes disso gostaria de falar aqui, de citar um texto da Palavra de Deus na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, que diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Graças a Deus. Então, ali um ancião, lá do Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, ele faz ali suas argumentações e dizendo que o porquê deles não receberem a transfusão de sangue. Então, em alguns pontos lá, ele cita situações acontecidas com pessoas que receberam a transfusão de sangue e realmente vieram a óbito. Ele cita situações de pessoas lá do salão que precisava receber uma transfusão, porém o médico argumentando que ela deveria receber a transfusão, e a pessoa então já previamente ensinada, né, quanto a esse ponto de vista deles, argumentou com o médico: olha, se o senhor me convencer que realmente a transfusão é boa, eu aceito e tal. E ela fez algumas argumentações aparentemente positivas. Ela disse: aquela senhora evangélica que recebeu transfusão de sangue, o que aconteceu com ela? E o médico falou: infelizmente veio a óbito. E aquele rapaz assim, também veio a óbito. E aquela jovem assim, infelizmente veio a óbito. E ela então argumentou com o médico: então quer dizer que a transfusão não adiantou de nada. E conseguiu convencer o médico. Porém, realmente, a medicina, ela é falível. Mas, se dissessem que todas as pessoas, ou quase todas as pessoas que receberam transfusão de sangue, vieram a óbito, eu poderia me levantar e dizer todos não, pelo menos um ou uma, que foi a minha esposa, que após uma cirurgia teve uma complicação
de hemorragia e foi levada às pressas para o hospital, ali no Meier, e lá deixada lá pelo corredor, já talvez até com propósito mesmo, que ali existia uma máfia do Papa defunto, né, que foi descoberto mais tarde. E quando eu consegui localizar a minha esposa, por muito anda daqui, anda dali, ela já estava praticamente nas últimas. E a enfermeira ainda olhou para ela e falou: essa aí não tem mais jeito, essa aí já foi. Mas aí eu ali em cima e tal, levaram ela lá para a sala de enfermaria, de cirurgia, não sei dar bem o nome da coisa. E ali ela então recebeu a transfusão de sangue, e foi ali que ela foi trazida novamente à vida. Se ela não recebesse aquela transfusão de sangue, eu hoje seria viúvo da minha esposa. Isso faz mais de 30 anos, fazem mais de 30 anos. Então, não é uma regra, não é uma coisa que se diga, não, se fizer, morre. Porque não existe essa ciência que sempre acertou tudo. E eles alegam que lá no capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos Tiago e João vão até a igreja a uma determinada igreja, e ali eles veem que Deus realmente está no negócio lá com aqueles irmãos, e eles fazem apenas a recomendação: olha, vocês se abstenham da prostituição, da carne sufocada, da comida aos ídolos e do sangue e tal. E aí eles pegaram esse se abster do sangue, que a Bíblia está citando ali sobre sangue de animais, porque naquela época nem sequer, eles não sabiam talvez nem que existissem veias no nosso corpo. E então era uma colocação que Deus determinou ali, que não se comesse, não ingerisse sangue de animais, comer, forma de se alimentar. Então, porque se for associar uma coisa com a outra, peraí, então eu posso comer carne humana, porque está falando que eu só não posso comer o sangue, eu tenho que comer carne sem o sangue, e aí? E aí os testemunhas de Jeová, então, já que quer associar o animal com o humano, então vai todo mundo para o inferno, porque lá na lei de Moisés, quando ele cita lá o decálogo, está lá escrito, no 6º mandamento, né? Não matarás. Não matarás. E aí? Então, se ele matou, não está especificando que é não matará o boi, não matará o cordeiro, não matará o cabrito, não matará a galinha, mas está falando que não matar, então vamos subentender que eu não posso matar nada. Se eu matar uma pulga, eu já estou no inferno, já estou condenado. Já que é subentendido a coisa. E aí, como é que fica? Já que está se fazendo associação de uma coisa com a outra, então vamos para o literal, para o radical. Você mata uma pulga, então tu tá perdido, tu tá andando de porta em porta aí, batendo, vendendo tua revistinha à toa, porque você matou uma pulga, e lá no decálogo está escrito, não matarás. Está dizendo que não matarás o homem, mas nós estamos entendendo que ali está fazendo uma separação. Aquilo ali são leis morais, leis espirituais com referência ao homem. Vê se está lá. Abster-se do sangue. Não está. Está quando se refere ao animal que a pessoa mata e ele tem que deixar o seu sangue correr em água, jogar sobre a terra e não comer o sangue. Aí sim, a coisa está certa. Então, o que eu estava analisando, pesquisando no YouTube é o seguinte:
Quanto a ciência foi prejudicada por pessoas, por religiosos, que eles combatem e, no entanto, estão na mesma trilha. Alckmin, que é o pai, é considerado o pai da anatomia, foi o primeiro homem a se envolver dentro desse estudo da anatomia do corpo humano na Grécia. Ele era perseguido porque aquilo ali para eles era um tabu, o corpo humano era intocável, era um sacrilégio. Galeno também teve um retardo tremendo no avanço da anatomia do corpo humano. E outros homens que, para conseguirem que a ciência avançasse, eles eram obrigados até a roubar cadáveres nos cemitérios, nos patíbulos onde os corpos eram deixados. E muitos foram até mortos por causa disso, por causa dos religiosos, que impediam o avanço da medicina. Se formos nos basear nesta alegação, hoje, se fôssemos parar dentro desses dogmas diabólicos, hoje não teríamos pessoas vivendo há 28 anos com o coração transplantado, porque o primeiro transplante de coração no Brasil, que foi o João Boiadeiro, que teve o primeiro coração transplantado, ele só durou 28 dias, então era, não, olha, tá vendo? É porque Jeová não quer isso, é porque o coração do João é do João, o coração do Joaquim é do Joaquim. E a ciência teria parado novamente por causa dos religiosos, mas graças a Deus que eles continuaram pesquisando, investigando e tal, e Deus foi abrindo a mente dos médicos, e hoje já temos pessoas como o senhor Valdir, que está lá no YouTube para você investigar, há 27 anos ou 20, já indo para 28, com um coração transplantado. Que é isso? O primeiro deu errado, o segundo deu errado, o 10º, centésimo deram errados. Mas a ciência conseguiu chegar a um denominador, é por aqui, ó. Hoje temos aí a ponte safena e outros avanços dentro da cirurgia, que se dependesse desses falsos religiosos com suas heresias, suas falsas doutrinas, a ciência estaria aí, ó, estacionada, estaríamos na idade da pedra. Oswaldo Cruz, quando o Rio de Janeiro era epidemia em cima de epidemia, varíola e não sei mais o que, e catapora e outras coisas mais, aquela peste bubônica e outras coisas, tuberculose, aquela coisa toda. Oswaldo Cruz quis levar ao povo a vacina, a injeção. Irmão, teve quebra-quebra, teve incêndios, teve guerras por causa da ignorância. E hoje, graças a Deus, que Oswaldo Cruz conseguiu, com o apoio das autoridades, implantar a injeção, a vacina. E hoje é um caso isolado, aqui, um caso ali, muito raro. Por quê? Porque esses homens lutaram contra esses preconceituosos, esses falsos religiosos. Ah, mas por que fulano morreu? Então, se for colocar a coisa desse, deixa eu te falar só uma coisa para você analisar. Se for assim, olha, vamos começar assim, eu nunca mais vou atravessar uma rua. Ah, mas por que o senhor não vai atravessar uma rua? Não vou atravessar uma rua porque teve fulano, foi atravessar a rua, o carro atropelou, ele morreu. Eu não vou mais comer peixe. Mas por que tu não vai mais comer peixe? Porque o fulano foi comer peixe, a espinha do peixe agarrou na goela dele e ele morreu sufocado. Eu não vou mais comer farinha. Por quê? Porque o fulano foi comer farinha, engasgou e morreu, deu um piripaco nele lá e morreu. Eu
eu não vou mais andar na minha moto, não vou mais andar de moto, eu sou motociclista. Tem quatro tipos. Tem o motociclista, o motoboy, o mototáxi e o motoboy, mototáxi, motociclista, né? 3, falta um. Então esses outros são perigosos. O mototáxi, o motoboy são perigosos. Agora o motociclista não, o motociclista é aquele que pilota com responsabilidade. E então, eu não vou mais andar de moto, porque todos os dias morrem pessoas acidentadas de moto, mas eu ando de moto há 17 anos, nunca tive problemas. É aquela probleminha, uma derrapada aqui e tal, mas graças a Deus estou aí inteiro. Eu não vou andar mais de avião, porque volta e meia cai um avião. Quantos acidentes Santos Dumont chegou certa vez a cair em cima de um hotel com um avião que ele estava inventando. O avião de Santos Dumont, o primeiro avião, voava de costa, a cauda dele era para frente e as asas eram para trás. Hoje temos aí, ó, em todos os aeroportos, o pai da aviação, aeronaves conduzindo 400, 500 pessoas. O que é isso? Avanço. Mas dentro da ciência, então, esses falsos religiosos que hoje combatem, mas quando for amanhã que aparecer um remédio, que daquele remédio foi preciso que morressem pessoas para que aquele remédio chegasse até nós, aquela experiência chegasse até nós, eles vão lá desfrutar. Eles não põem a mão num fuzil para defender a pátria, porque diz que os soldados estão a serviço do diabo. Quando a Bíblia fala que Deus, quando Ele levantou Israel como nação, Ele colocou em Israel como um grande exército, o exército do Deus vivo. E a Bíblia fala que em Romanos 13, a não ser que não esteja lá na TMM, tradução do Novo Mundo, mas Romanos 13 diz que toda a autoridade é constituída por Deus. Se eles se corrompem, é problema deles, eles que vão dar conta com Deus, mas eles foram constituídos para praticarem boas obras, para ajudar o povo. Se eles se corrompem, problema deles, eles é que vão prestar contas. Então, não voto em ninguém, e o meu negócio é com Jeová, mas desfrutam de tudo, da segurança que o exército, que a marinha, que a aeronáutica nos garante, eles desfrutam. Então, irmãos, isso é uma baboseira, que eu fico com pena. Eu vou deixar de fazer várias coisas porque alguém foi mal sucedido naquilo. Eu não vou, vamos dizer assim, você não deve se casar não, por quê? Porque tem mulheres aí que traem os maridos, então você não deve se casar. A mulher não vai mais gerar filho porque, não vai mais gerar filho não, porque fulano de tal gerou um filho, chegou lá no hospital, morreu, pronto, acabou-se. Irmão, quanta cegueira espiritual, é o que Paulo fala aqui, ó, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Aparentemente bonzinho, mas eu estou vendo meu irmão, eu estou vendo meu filho, eu estou vendo meu vizinho aqui quase indo para a sepultura, precisando de 400 gramas do meu sangue, e por mim ele vai para a sepultura porque eu não dou meu sangue. Aonde está o amor de Deus na tua vida, rapaz? Doutrina de demônios que Paulo falou na sua carta. Então, medite nisso, saia dessa arapuca, que é o segmento de um homem que se levantou com falsas profecias. A vinda de Jesus, olha só,
Deuteronômio 18, versículo 12 diz que quando um profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, que é para a gente não ter respeito por esse indivíduo. Ele antes falou soberbamente do seu coração. Charles Taze Russell profetizou a vinda do Senhor Jesus para 1914, depois não veio, Jesus não veio, para 1915 não veio também, em 1916 ele bateu as botas, foi prestar contas a Deus. Um cara que era maçom foi sepultado com todas as honras da maçonaria, está lá o túmulo dele, lá nos Estados Unidos, em Denver. Fez previsões com estudos nas pirâmides do Egito, que é um dos símbolos da maçonaria, o maior símbolo da maçonaria. Astrólogo, fazia previsão pelos astros, morreu, foi para o inferno, sem Deus, sem paz e sem salvação, vindo depois do seu sucessor, Joseph Rutherford. Construiu, fez um discurso, está no YouTube, vai lá e assista lá o discurso de Rutherford. Em 1919, ele foi nos mesmos passos de Russell, dizendo que milhões de pessoas que estavam vivas ainda no ano de 1919 não morreriam sem que antes eles vissem o Senhor Jesus voltando e ressuscitando os mortos. Inclusive construíram lá uma casa chamada a Casa dos Príncipes, né? Aonde, segundo eles, se hospedariam Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas da antiguidade se hospedariam naquela casa. Rutherford morreu, Jesus não voltou, ninguém foi ressuscitado e o povo continuou, a ponto dos testemunhas de Jeová daquela época se tornarem moradores de rua, porque eles não queriam mais nada com serviço, não queriam mais nada com compromisso, porque estavam tão somente esperando Jesus. E depois disso, de todas essas mancadas, está aí esse grupo de pessoas. Eu tenho pena de vocês. Sabe quantas vezes Charles Taze Russell mudou as suas doutrinas? Imagine você vai para uma escola para aprender uma matéria que você tem a maior necessidade de aprender aquela matéria. No dia seguinte você chega na sala de aula e o professor vira para a turma e diz: olha, vocês me desculpem, mas aquela matéria que eu ensinei ontem estava errada, hoje eu vou ensinar ela da maneira certa para vocês. Você já vai ficar, opa, peraí. Aí ele ensina, bom, vamos dar uma colher de chá para o professor, porque errar é humano, né? Não é o meu irmão não, errar é humano. Aí, no terceiro dia, quando você entra na sala de aula, olha, eu lamento dizer para vocês, mas aqui eu ensinei ontem também, a de antes de ontem estava errado e a de ontem também estava. Vamos mudar, olha, o negócio é assim, assim, assim. Poxa, peraí, 2 vezes? Bom, então vamos ver se na terceira ele acerta. Bom, digamos que você entre na sala de aula 10 vezes e o professor, todos os dias que você chega, o professor diz que a matéria que ele vinha ensinando estava errada, 10 vezes. Qual a confiança que você terá nesse professor? E aí eu te pergunto, qual a confiança merece, ou merecem 2 homens? O primeiro, que mudou as doutrinas, os ensinamentos que ele começou ensinando, ele mudou nada menos e nada mais do que 114 vezes. De Rutherford, que fez a previsão que o Senhor Jesus viria até 1925, ressuscitaria Abraão, Isaac e Jacó, construiu uma casa, uma mansão lá nos Estados Unidos, chamada Mansão dos Príncipes, que me foge agora o nome. Vai lá no YouTube que você vai achar.
morreu e Jesus não veio. Qual a credibilidade esses indivíduos merecem da minha parte? Saia dessa arapuca, meu amigo. A única coisa que eles falam com verdade, as testemunhas de Jeová, é de que eles vão ficar aqui. Agora eu gostaria de saber de vocês, onde é que vocês vão ficar? Porque, segundo a palavra de Deus, quando o Senhor Jesus reúne os discípulos, ele fala para Pedro, João, Tiago, Bartolomeu, Natanael, para os 12 apóstolos e os 70 discípulos, e para todos aqueles que ali estavam ouvindo as suas palavras. Ele diz lá em João 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, porque se assim não fosse, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele falou em 144 mil, existe alguma referência a 144 mil? Segundo, a palavra que está lá no Apocalipse, falando sobre os 144 mil, esses homens, eles são eunucos, não se contaminaram, não tocaram em mulheres. Não queira levar isso para as mulheres, aí está falando de igreja, não, está falando de mulher, de ato sexual. São eunucos que foram comprados da terra e seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Porém, está dizendo aí que eles só têm um privilégio além da grande multidão, é de cantar um hino que só eles podem cantar, só isso. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses sobre a vinda do Senhor Jesus, vamos ver se está escrito aqui que tem 144 mil. Diz assim, no capítulo, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 13 em diante, dizendo, acerca da ressurreição e vinda de Cristo: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, totalidade, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens. Nas nuvens é aonde? É na terra. A encontrar o Senhor aonde? Nos ares. E assim estaremos sempre com quem? Com o Senhor. Tem 144 mil aqui? Aonde está aqui 144 mil? Mas sabe por que Charles Taze Russell criou essa baboseira? Porque depois dele passar tanta vergonha, ele implantou uma doutrina diabólica para continuar enganando os trouxas. Ele disse o seguinte: olha, o Senhor Jesus já veio de forma invisível e levou 144 mil, olha que baboseira. Porém ele deixou o restante, nós aqui ficamos para nós anunciarmos o Evangelho do Reino. 144 mil foram para o céu e nós vamos ficar aqui pregando o Evangelho do Reino. Sabe para quê? Para tirar a cara dele da reta.
Sabe por quê? Porque senão o povo ia quebrar ele de pau, porque muitos se desfizeram de tudo que tinham, de emprego, de casa, de tudo, se tornaram moradores de rua, crendo que eles iriam morar no céu com o Senhor, e por causa de uma falsa profecia. E eu tenho pena desse povo, eu tenho pena, são dignos de pena, porque eu reconheço que tem pessoas ali esforçadas, crendo numa mentira que não tem a menor base na palavra de Deus. Doutrinas deixadas por homens, que, como já disse, foram astrólogos, maçons, falsos profetas, e entre outras coisas, e que está hoje lá o seu túmulo, honrado pela maçonaria, sepultado em uma pirâmide, para que ninguém possa dizer, perto de um templo maçom. Então, meu irmão, sai dessa arapuca, sai fora disso, procure investigar por quê. Eu posso pegar aqui a Bíblia de um irmão presbiteriano, eu posso pegar a Bíblia de um irmão assembleano, que é o meu caso, de um batista, de um metodista, de um congregacional, de um luterano, seja lá do que for, de tantas igrejas que existem aí. Eu posso pegar a Bíblia de qualquer um deles, porque todas elas estarão na mesma linguagem. Porém, a TNM, tradução do Novo Mundo, é a única onde o Senhor Jesus, aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que recebeu do Pai um nome que é sobre todo nome, que recebeu do Pai a honra de não ter um trono ao lado do trono do Pai. Não sabe como Deus honrou o Senhor Jesus? Deixando que ele ia se assentar sobre o seu trono. Olha só, imagine você chegar aí numa empresa, onde tem lá a cadeira do diretor da empresa, e você se assentar naquela cadeira para fazer qualquer coisa. O que é isso considerado? Não é falta de respeito? Tu já viu alguém chegar, o vice sentar na cadeira do presidente? Porém, ao Senhor Jesus foi dado esta honra. O pai falou, não, meu filho, eu não vou, eu subentendo isso, você não vai ter um trono do meu lado, não, você vai se assentar comigo no meu trono. A honra que eu te dou é essa, de você se assentar comigo no meu trono. Porém, para os testemunhos de Jeová, o Senhor Jesus, nem de Senhor com S maiúsculo, ele é descrito, é Senhor com S minúsculo, é Deus com D minúsculo. O Espírito Santo é apenas uma força ativa de Deus, entre outras baboseiras, só 144 mil que vão para o céu. Meu amigo, pegue uma Bíblia, seja ela pentecostal, batista, metodista, congregacional, seja de que igreja for, pegue uma, todas elas, coloquem todas juntas. A única que você vai ver discordando de todas é a tradução do Novo Mundo. Sai dessa arapuca, meu. Você está se esforçando a troco de uma coisa que não vai valer a pena. Você vai se sentir frustrado quando chegar naquele grande dia, você chegar à conclusão que correu, lutou, vendeu revistinha e andou e passou a vida toda semeando uma semente podre, uma semente estragada, uma semente que contradiz toda boa semente, a palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia de você e que você possa sair fora desse laço diabólico e procurar uma igreja e aceitar e receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, em o nome de Jesus. Amém.